Tudo bom, crianças? Voltamos então para a aula de ciências, capítulo 11, página 144. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os efeitos do calor, certo? Então, aqui nós vamos abordar os assuntos sobre variação de temperatura, mudança de estado físico e dilatação térmica. Falando então agora sobre variação de temperatura. Então aqui a gente vou ler com vocês algumas partes e explicar a imagem, certo? O aumento da quantidade de energia térmica de um material pode aumentar sua temperatura. Então vamos entender o que é isso. O aumento da quantidade de energia térmica. Eu preciso que a energia térmica aumente no material para que ocorra a elevação da temperatura. Então, vamos analisar aqui no exemplo. Eu tenho uma chaleira. Nessa chaleira, ela foi colocada sobre uma chama. Essa chama seria a energia térmica. E parte da energia térmica da chama está sendo transferida para o metal da chaleira e para o ar. A energia térmica que foi transferida para o metal passa também para a água e para o ar, fazendo com que eleve a temperatura da água, ok? Então, aqui no início, nós vemos que, ao colocar a chaleira sobre a chama, estava em 20 graus Celsius a temperatura. Após alguns minutos, essa temperatura ela subiu para 70 graus Celsius. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como medir essa temperatura. Para que a gente possa medir a temperatura exata de um corpo, nós precisamos de um termômetro. Aqui a gente tem dois exemplos de termômetro. Tem o termômetro de mercúrio e nós temos o termômetro eletrônico. Aqui eu vou ler com vocês, ele vai falar um pouco sobre como é feito essa medição da temperatura através do termômetro de mercúrio. Na extremidade do tubo há um bulbo, onde fica armazenado o metal líquido. O bulbo seria essa parte metalizada do termômetro. O bulbo, ao ser colocado em contato com a pele da pessoa, aquece o mercúrio, que se dilata. Então, aqui dentro tem o mercúrio. O mercúrio, quando ele se dilata, ele se expande. E o que acontece com o mercúrio? Ele vai passando por dentro do termômetro, indicando a temperatura na escala lateral. Então, aqui, se a temperatura do seu corpo tiver 36, ele vai parar no 36. Se estiver no 37, no 38, e assim ele vai medindo a temperatura do corpo. Agora, aqui ao lado, a gente tem um termômetro eletrônico, né? Ele indica a temperatura do corpo ao ser colocado em contato com a pele. Então, nesse não tem muito segredo. Colocou o termômetro, apertou o botão, ele já começa a medir a temperatura do corpo. Agora, a gente vai falar sobre as mudanças de estado físico. Nas mudanças de estado físico, nós já estudamos, só que aqui a gente vai falar um pouco sobre os efeitos do calor na mudança de estado físico, ok? Então, aqui na imagem A água líquida é colocada no congelador e passa para o estado sólido, gelo. Então, vocês podem verificar, a água está sendo colocada na forma de gelo e colocada ao congelador. Essa água ela está passando do estado líquido para o estado sólido. Esse cubo de gelo, na imagem B, ao ser colocado numa superfície com temperatura elevada, esse cubo de gelo ele vai derreter, passando do estado sólido para o estado líquido. E na imagem C, a gente pode constatar que a água em estado líquido,
ao ser colocada numa temperatura elevada, ela vai evaporar, passando do estado líquido para o estado gasoso. Mais embaixo a gente vai falar sobre dilatação térmica. Então aqui nós temos alguns exemplos. Vamos ler junto comigo. O asfalto das ruas, por exemplo, dilata-se se é aquecido. Então, o que a gente pode verificar? Ele se dilata se ele é aquecido. Então, ele expande. E se contrai, se perde energia térmica, ele se esfria. Então, o asfalto, numa temperatura elevada, ele vai se dilatar e vai se contrair se perde energia. Então, perdeu energia, ele vai ocupar menos espaço, ok? Por isso que a gente pode ver aí nas ruas as rachaduras das ruas, né? São efeitos do calor. É a dilatação térmica que está ocorrendo ali. Outros materiais que se dilatam com bastante facilidade são os diversos tipos de metais. Então, nós podemos ver aqui. Esse espaço entre um metal e outro é exatamente o espaço que precisa para quê? Para que ocorra a dilatação. Neste caso, o espaço entre os trilhos, para que ele serve? Para que não ocorra a deformidade desse metal. Porque quando ele for dilatar, ele vai expandir. E nessa expansão, nessa dilatação, esse metal ele pode entortar. Então, para que não entorte o metal, não aconteça esse tipo de dano no metal, é colocado esse espaço entre as barras de metal para que ele possa dilatar e assim não perder a sua forma. E quando ele esfriar, ele vai se contrair e voltar para o estado original, ok? Mais para baixo, aqui a gente tem uma pergunta que vocês deverão analisar e registrar no caderno de vocês. Questão número 1. O pai de Caio cozinhou ovos para preparar uma salada de maionese. O que ele pode fazer para resfriar os ovos antes de descascá-los? Em seu caderno, explique como ocorreu a transferência de energia. Então, se você já observou isso, ou se caso você queira observar no momento, você pode, com a ajuda, claro, de um responsável, do pai, da mãe, de algum adulto supervisionando, cozinhar um ovo e depois resfriá-lo. Como você vai resfriar esse ovo antes de descascá-lo? Porque a gente sabe que depois que você cozinha o ovo, você não consegue pegar o ovo na mão e descascá-lo. Por quê? Porque a temperatura ela está muito alta. Aí ocorre o risco de queimadura. Então, o que você vai fazer para resfriar esse ovo antes de descascá-lo? Aí, nesse processo, você vai explicar como ocorreu a transferência de energia térmica, ok? Logo após vocês fazerem a atividade do livro, nós temos a atividade número 3 lá nas orientações. Na atividade número 3, ela vai falar um pouquinho sobre calor e energia. Então, o que vocês vão falar aqui? O que vocês vão fazer nessa atividade número 3? Vocês vão ler o texto que fala sobre calor e temperatura. Depois que fizer a leitura desse texto, vocês vão responder essa pergunta. Questão número 1. Após a leitura do texto, explique com suas palavras a diferença entre calor e temperatura. Justifique sua resposta citando exemplos presentes em seu cotidiano.
Então, qual a diferença entre calor e temperatura? Será que os dois é a mesma coisa? Se você descobriu que não é a mesma coisa, então você vai dar exemplos para nós. Ah, calor é isso porque a gente pode observar no nosso dia a dia. Então, você vai dar um exemplo de calor. E temperatura. O que é temperatura? E vai dar um exemplo de temperatura para a gente, tá bom? Então, a aula de ciências dessa semana é isso. Não esqueçam de assistir ao vídeo que está proposto na atividade número 2, que é mudanças de estado da matéria, ok? Se tiverem dúvidas, releiam os textos, tentem tirar a dúvida, eliminar, né, as dúvidas através da leitura dos textos. Caso tenham mais dúvidas, podem entrar em contato com a gente, ok? Que nós vamos responder durante a semana. Então, por hoje é só e até a próxima aula de ciências.